Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem pessoal, estou um pouquinho cansado. Estou no monte, estou numa montanha, né? É uma pequena montanha, estou na parte baixa. Tem um pouquinho mais lá para cima. Mas hoje eu vou estar comentando aí com os internautas, né? Eu estou fazendo aos poucos uns vídeos que estão me pedindo, referente a alguns assuntos, perguntas que estão fazendo. E hoje eu queria falar sobre pequenos detalhes que as pessoas não observam sobre a passagem de Jesus nos 4 evangelhos. O que Jesus não fez, significa, se ele não fez é que ele não aprovava. Ele fez, muito pelo contrário, ele fez ao contrário, né? E uma internauta me perguntou aí, eu não vou passar bem essa palavra, né? Eu vou te passar uma palavra revelada. Eu não vou passar uma palavra como, tipo assim, fulano fez, então ele é anticristo. Que sabemos que anticristo é aquelas pessoas que são contra Cristo em todos os sentidos dos seus ensinamentos. Elas não vivem, elas não praticam, então a gente é anticristo, quer dizer, eu sou um exemplo, eu sou anti-flamenguista. Claro que não, eu sou flamenguista, né, pessoal? Né? Mas vamos supor, aí eu passo a torcer para outro time, pô, casaca, né? Mas não tem mais nada a ver com o Flamengo. Então, isso é só um exemplo para você. Então, anticristo é uma coisa que é anti, que é contra, né? Não é mais a favor, né? E quando a gente vê pessoas dizer, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, mas ela não pratica o que Jesus ensinou, o que Jesus instruiu, né? O que Jesus fez para demonstrar como fazer, então ela acaba sendo um anticristo, porque ela não está seguindo. Mas vamos esquecer um pouco a palavra muito pesada, porque infelizmente tem muita gente aí, né, que se diz ser de Cristo, mas não vive como Cristo viveu, nesse sentido de buscar um aperfeiçoamento dia após dia, procurar ser humilde, ser simples. Então vamos lá, melhor dizendo, a palavra revelada. Então vou estar trazendo uma palavra revelada, que muitas das vezes a pessoa lê os evangelhos, mas não observa esses pequenos detalhes que eu vou estar compartilhando com você, tá? Vamos lá. Então, né? Vamos lá. Exemplo, Jesus não pregou e nem ensinou que devemos fazer sacrifícios de animais e nem sacrifícios vivos de pessoas, de qualquer tipo de sacrifício que seja de carne, né? Jesus não pregou isso. Você observa que Jesus não criou desmatamentos, tudo aquilo que era a favor da natureza, Jesus abraçou, ao contrário. Ele apoiou tudo com equilíbrio. Não que seja proibido de comer uma carne, isso, aquilo. Claro que a gente tem que ter uma boa alimentação. Agora mesmo, hoje é dia 16 de julho, se eu não me engano, né? Eu hoje, de 2018, de repente está assistindo esse vídeo aí em 2050, 2100, né? Que gerações estão chegando e a evolução também vai continuar a mesma vida. Creio eu que vai ter muitos e muitos séculos ainda aí, sempre em evolução. Sempre foi assim, a Terra é só uma passagem. Então, quer dizer, tudo aquilo que é contra Cristo, tudo aquilo que é da natureza, né? Como tem a carne, tem o frango. Eu posso comer carne de frango? Olha, segundo a medicina, vocês sabem muito bem, alguns nutricionistas, há uma necessidade, mas já foi provado, inclusive eu estava vendo uma matéria sobre isso, já foi provado que mesmo que não coma carne, existem determinados alimentos vegetais, tá? Que a proteína substitui a proteína da carne, tá? A proteína animal. Existe, tanto é que agora existe uma lei, se eu não me engano, no Brasil, né? Eu estava vendo a matéria, estava comentando sobre isso também, que os nutricionistas não podem mais proibir o vegetariano de não comer. Tipo assim, eu não como carne. Ah, não, tem que comer carne. Não, não pode mais proibir. Por quê? Existem outros meios, dentro da própria natureza mesmo, sem ter que se utilizar carne bovina, que sustenta e beneficia o corpo humano. Tá me entendendo? Mas quando Jesus fala sobre o sacrifício, é no sentido, em que sentido? É no sentido tipo assim, expiação. Antigamente se matava animais, fulano de tal pecou. Ah, vai lá e mata tantas ovelhas. Ciclano errou, vai lá e mata tantos cabritos ou ovelhas,
né? Ou leva os animais para matar. É esse tipo de sacrifício. Ah, ciclano quer conquistar algo, vai lá e mata o animal e oferece fulano de tal. Jesus foi contra isso. E é até hoje, porque Jesus ainda vive no mundo invisível. Mas por que Jesus foi contra? Porque isso é ignorância, não tem necessidade disso. Não precisa disso. Então nós que observamos as coisas dentro de uma lógica e com sentido, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Vamos analisar tudo com lógica, com sentido. Tem lógica? Não tem lógica. Opa, então sai fora. Tem sentido? Ah, não tem sentido nenhum. Opa, então sai fora. Igual no outro dia um internauta me perguntou, pô pastor, eu vejo sempre o senhor falar uma passagem, eu falei, ué, não tem lógica? Chega e sai toda hora gente da terra, chega e sai. São milhões por ano, a faixa de 120 a 130 milhões chegando e saindo também 140, às vezes 110 milhões. Todos os anos, se repete todo o tempo. Chega e sai, chega e sai. Então, tem lógica? Outro detalhe, as EQM, viagem astral, arrebatamento de espírito, desdobramento, as pessoas se vendo fora do corpo, as pessoas tendo encontro com entes queridos que já partiram há anos, as pessoas, sabe, aí de repente falar, mas era pensamento que ela reencontrou uma pessoa que já tinha partido há 35 anos atrás, ela nem lembrava mais, reencontrou num arrebatamento, e tem aí pastores, médios, como a Neidoca estava falando, né, que me perguntaram lá no meu canal, né, se eu continuo fazendo esse tipo de trabalho, sendo pastor. Aí a Neidoca, se eu não me engano, foi a Neidoca que respondeu, ou foi outro internauta que eu me lembro, eu acho que foi a Neidoca Cruz, que ela respondeu lá o seguinte, assim como o pastor Douglas tem padre, tem médios, tem pessoas que não têm religião, que estão tudo vivendo experiências, despertaram, são trabalhadores do reino de Deus, que outros falam trabalhadores da luz, guerreiros da luz, existem vários nomes, né, que isso é coisa nossa mesmo, do corpo físico. Nós é que damos nomes aos bois, vamos se dizer assim, né? Então, quando Jesus está falando de sacrifício, é nesse sentido, não precisa matar A, matar B, para expiar pecado, para perdoar pecado. Lembra da mulher adúltera? Ele poderia falar, mata tantas... Não, atire a pedra aquele que não tem um pecado sequer. E aí todos se afastaram, porque todos são pecadores. E nós vivemos pecando, vivemos errando, e temos que se aperfeiçoar, e se arrepender, e mudar. E vai que nem o barro e o olheiro. O olheiro vai só modelando barro, e a gente vai se modelando, vai se melhorando dia por dia, né? Se esforçando. Então Jesus não quer sacrifício. E ele não ensinou sacrifício. Vamos ver um outro detalhe que muitas pessoas não observaram, tá? Jesus não... Ah, tá. Quer dizer, se você está fazendo sacrifício, você está sendo anticristo. Um bom detalhe. Ah, fulano de tal, está sendo contra Cristo. Porque Cristo não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. E Jesus é luz. Sabemos disso. Assim como ele, grandes líderes estiveram na humanidade, passaram pela humanidade, no meio da sociedade, estiveram entre nós e estão também, grandes líderes que estão nos instruindo o tempo todo, nos ensinando, né, que não fazem sacrifícios, ao contrário, perdoam, né, e também pedem perdão, se arrependem dos seus erros, das suas falhas. Inclusive, eu queria pedir perdão a alguém, se eu fiz alguma coisa, né, que te entristeceu, me perdoe também, tá bom? Eu vou analisar dentro de uma lógica se realmente eu te fiz alguma coisa, entre em contato comigo, né, e a gente vai conversar, né? E com certeza, se eu tiver errado, eu vou me arrepender, com certeza, tá? Vamos lá. Jesus não pediu para que fosse feito campanhas. A gente vê campanhas aí, né? Que tipo de campanha? Campanha na igreja, pessoal. Mas com qual propósito Jesus proibiu? Não, Jesus não proibiu. Ele simplesmente, é isso que a gente tem que avaliar. Jesus veio para abrir a nossa mente, a nossa consciência. Jesus já veio com a consciência expandida e veio expandir a nossa consciência. Nos mostrar que quando nós olharmos para dentro de nós e vermos que nós somos muito maior do que nós pensamos, nós podemos alcançar nossos objetivos. Sem ter que ficar participando de certas coisas que às vezes nos sugam, sabe?
nos tiram fora. Aí depois lá na frente você vai ver, porque o outro que não fez campanha, ou não fez sacrifício, não fez isso, alcançou o objetivo. Sabe qual é o sacrifício que Jesus quer de nós? O sacrifício da busca pelo conhecer. O sacrifício da busca pela verdade. O sacrifício da humildade. É esse tipo de sacrifício que Jesus quer de nós. É esse tipo de campanha que Ele quer de nós, que a gente procure cada vez mais se melhorar, ser humilde, parar de ser egoísta, sabe? Se sacrificar para não ser ignorante com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com a vizinha. É isso que Jesus ele quer de nós, esse tipo de sacrifício, é esse tipo de campanha. Pô, vou fazer uma campanha hoje, para mim, quando eu ver alguma coisa de errado, eu me calar, orar e depois, numa brecha, eu levar um conselho à pessoa. Vou fazer uma campanha hoje, só eu e minha esposa, vou fazer 7 dias de oração na minha casa. Sabe de uma coisa? Todo dia, toda semana, uma vez, tipo na minha casa, uma vez na semana, toda terça-feira, uma vez na semana, que é amanhã, hoje é segunda, né? Aqui no Rio de Janeiro. Amanhã, 5 horas, 17 horas da tarde, eu e minha esposa estamos sentados fazendo culto no lar. A gente faz o culto no lar. Aí ora, fazemos lá nosso trabalho lá. Aí no final do culto, eu já estou arrumado, ou então eu termino o culto, tomo um banho, me arrumo e vou trabalhar, porque amanhã eu trabalho. Eu tenho plantão amanhã, eu trabalho de plantão, terça sim, terça não. Então amanhã eu trabalho. Então é esse tipo de campanha que Jesus, esse tipo de sacrifício que Jesus quer de nós. É um sacrifício para se melhorar, não é para matar isso, fazer aquilo, nada disso. E campanha é a mesma coisa. Então você não vê Jesus fazer isso, tá? Jesus não pediu dízimo. Para que vai pedir o dízimo? Jesus veio trazer uma igreja livre. O evangelho é livre. A mensagem que Jesus veio trazer é de amor, de perdão, de liberdade, de comunhão, de união. Ele veio trazer uma palavra viva e eficaz para nos libertar do aprisionamento da matrix, que é a religião. A religiosidade nos prende. É por isso que a gente fica preso a dogmas, costumes, né, que nós desde criança fomos aprendendo, e até se libertar é difícil, mas quando você se liberta, está totalmente livre daquilo. Vamos lá. Jesus não fundou templo, ao contrário, ele diz que nós somos o templo. Jesus ele deixa bem claro, o reino de Deus mora dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos o templo divino. Ah, pastor, mas o senhor tem alguma coisa contra eu ir à igreja, feito por mãos humanas, como disse Pedro e Paulo, né? Eles dizem que o templo que nós frequentamos, Deus não habita lá, porque são templos feitos por mãos humanas. Está escrito isso na Bíblia. Deus habita em nós. É só procurar no Google, tu vai colocar Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vai baixar lá vários versículos. Tá me entendendo? Ah, mas eu sou proibido? Não, você não é proibido. Isso são coisas que nós criamos. Porque se você for ver no início, lá no início, Gênesis, Adão e Eva não tinham igreja. Ah, tá, Adão e Eva, eu estou dentro da Bíblia, tá? Não estou fora da Bíblia não, vamos dentro da Bíblia. Tá bom, passou Adão e Eva, Noé e a família dele, que igreja? Que igreja eles tinham? Eles sabiam que existia um Criador por ver tudo em volta. Poxa, eu estou vendo essas árvores aqui, por exemplo, estou vendo a pedra, pô, como é que essa pedra veio parar aqui em cima, né? A construção disso tudo tem que ter um arquiteto, tem que ter um engenheiro, e quem é um cabeça? O ser maior, o eterno, a consciência maior, então tem um cabeça. Todo lugar tem um cabeça, é questão de raciocínio, de lógica. Você vai numa empresa, tem um patrão. Você vai na padaria, tem um padeiro, tem o dono da padaria, que o padeiro às vezes trabalha para o dono, não quer dizer que ele seja o dono, pode ser que seja. Mas em todo lugar, na casa, tem que ter alguém que vai cuidar disso, cuidar daquilo. Tem o que puxa o carro. Então, em todo lugar, a gente observa que tem uma cabeça, tem uma liderança. Então, da mesma forma, né, Jesus ele não proíbe de nós frequentarmos um templo feito por mãos humanas. Mas ele deixa claro que nós somos o templo. Tanto é que já existiam templos naquela época, judaico, e Jesus ia para aprender.
Jesus ia para observar e falar, não, não é isso aqui não. Eu tenho um fato na minha vida de uma amiga minha que ela levou o filho dela na igreja. Isso foi recente agora, no início de 2018. Né? De repente está assistindo esse vídeo, como eu acabei de falar, né? Bem mais à frente, eu acredito que sim. Então ela fala o seguinte, ela falou o seguinte para mim, pastor, fiquei impressionado, levei meu filho na igreja, terminou o culto, perguntei ele, e aí, gostou meu filho? Mãe, eu gostei, mas não é isso. E agora? Um garoto de 14 anos de idade, mãe, não é isso. Ela, como assim, meu filho? Mãe, Deus está em todo lugar, e principalmente em nós. A minha fé é independente de eu estar aqui ou não. E aí, um garoto de 14 anos falou isso. Aí não frequentou mais. E ele não frequenta nenhuma igreja, trabalha, estuda e ainda cuida da mãe, cuida da casa. E agora? Ele é um de vários que eu conheço assim. Então o reino de Deus vive dentro de nós. Mas isso são níveis de consciência, né? Isso daí é a consciência de cada um. Tem pessoas que não estão preparadas para isso. Aí precisa estar dentro de uma igreja, porque precisa de um apoio, de um incentivo. Então tem aquela passagem que Jesus fala assim, se não é contra mim, é por mim. Então deixa ele quietinho lá. Um dia ele desperta, ele vai entender, vai chegar a esse nível. Assim como nós temos aqui o primário, ensino médio e tal, faculdade. E lá a mesma coisa no mundo espiritual. Na consciência a mesma coisa. Tá me entendendo? Por isso que Jesus não fundou templo e nem mandou nenhum deles fundar templo. Mandou eles fazerem discípulo. Discípulo é o quê? O que vocês viram fazer, ensina eles a fazer. Ajudar os necessitados, os presos, visita os presídios, né? Vai nos orfanatos, ajuda, né? Cria projetos, né? Para beneficiar o próximo. Ame a Deus, ame o próximo em todo tempo, ajude. Se confraternize, faça uma comunhão entre vocês. Tá me entendendo? Às vezes lá em casa agora, ultimamente, minha esposa está fazendo muito disso com as amigas. Estão indo lá em casa, se reúnem, aí faz um café, né? Aí bate aquele papo, né? Aquele papo sadio. Se for algo muito pesado, eu chamo a atenção da minha esposa, chamo ela para conversar. Amor, não pode ser assim e tal, pô. Tenta evitar isso com as meninas. Não entra nesses determinados assuntos, não é legal. Tem os vizinhos, tá me entendendo? Se puder, nem entra, corre desses assuntos. Tudo que seja sadio, temos que procurar ter esse tipo de vida. Então vamos lá. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de... Jesus era livre, pregava nas praças, vielas, becos, montes e etc. Isso está bem claro na Bíblia, nos 4 evangelhos. Tem pessoas que não observam isso. Jesus estava mais fora do que dentro das casas, que eles se reuniam em casas. Quando se reunia em casas, tá? Quando iam para o templo, a Bíblia fala templo, eles iam para a frente do templo, porque não tem lógica eles pregarem o cristianismo dentro de um templo judeu, que pregava a lei de Moisés. Chamados doutores da lei. Não tem lógica, não batia uma coisa com a outra. Jesus ia para aprender, saber como ele iria confrontar aquela situação. Tá? Raciocínio. Jesus não era religioso. Pô, tá bem claro. Jesus não era religioso. A passagem do bom samaritano é o melhor exemplo que tem. Inclusive eu já gravei um vídeo falando, tá bem claro. Haviam 2 religiosos e um bom samaritano que não era religioso. Jesus deixou claro que os 2 religiosos não mereciam a vida eterna, mas o bom samaritano. Por quê? Porque ele ajudou um homem que estava caído no chão. Levantou ele, botou no cavalo e levou ele para uma hospedaria. E pagou todas as custas para tratarem e cuidarem daquele homem até ele ficar bom. E sair de lá bonzinho. E a atitude boa dele foi que fez a diferença. Entendeu? Não foi a religião e nem daqueles religiosos que liam, reliam tantos estudos que tinham da lei de Moisés e o outro que Jesus deu bem a entender. A atitude dele foi que salvou ele, não o conhecimento, o estudo dele, né? É importante estudar, claro, mas é a atitude, a prática que faz a diferença. Jesus não fundou nenhuma denominação, claro, se ele não abriu templos, né? A igreja se reunia nas casas, já falei. Jesus era sustentado pelo ministério das viúvas, isso era voluntariamente. Quem sustentava ele, Jesus não pediu salário. Quando fala a Bíblia que o obreiro é digno do seu salário, salário espiritual. Significa, aqui como é uma passagem, nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual que Paulo fala, ou somos a consciência, né? Seres que estamos em corpo físico, passando em missão com um propósito na terra,
Terminou o nosso tempo aqui, o salário é do lado de lá, lá que tu vai receber o seu salário. De acordo com o que você plantou aqui, é o que você vai colher lá. Vamos lá. Jesus não pedia nada. Tudo que ele recebia era voluntariamente. Isso acontece naturalmente, como eu ganho, por exemplo. Eu sou porteiro noturno, ganho muita coisa no meu trabalho. Os meus vizinhos às vezes, pô Douglas, tem uma calça lá, eu vi que dá em você, tu quer pra você e tal? Ah, eu vou, pô, vou lá, vejo, a calça é legal, pô, obrigado aí, tá? Então, às vezes, no outro dia, um amigo meu foi ajudar ele a resolver um problema, eu não pedi dinheiro, não pedi nada, ele tirou R$ 50 e me deu, toma aqui, pastor, toma R$ 50 aqui. Ele é da igreja quadrangular, é evangelista lá, sabe, é teólogo, a gente conversa, inclusive, muito sobre esses assuntos, né? Ele me abençoou voluntariamente, eu não pedi nada, isso acontece, né? Jesus não tinha interesse em carros, nada material, né? Comprado às custas de dinheiro do outro. É um outro detalhe, Jesus não gostava muito dessas coisas de ficar recebendo presentes, sabe? Como forma de querer puxar saco dele, Jesus não gostava disso não. Jesus gostava que as coisas acontecessem naturalmente. Outro detalhe, quando dava a ele, ele distribuía com os demais, quando era algo para distribuir, tá? Jesus preparou discípulos, acabei de falar, né? Há um pouco atrás. Quer dizer, pessoas que faziam o mesmo que ele fazia, só que com o tempo foram perdendo, mas agora está voltando de novo. Agora está cheio de pessoas livres, eu sou livre. O meu fardo é leve, eu sou o templo, eu desenvolvo o trabalho, tenho um projeto com a minha esposa, a Vitória Cristina, ajudamos orfanato, asilo, famílias carentes. Quem a gente pode ajudar, a gente ajuda. Estimulamos outros amigos a criarem projetos. E do nosso projeto, graças a Deus, estão surgindo outros projetos, estão nascendo os projetos que estão se espelhando através do nosso trabalho e livres também, né? Então, aqui fala que Jesus preparou discípulo. Então, eu quero ser um discípulo. De que forma? Andar como ele andou. E fazer mais do que ele fez, porque Jesus ele fala assim, tem uma passagem que ele fala, obras maiores farão do que as minhas. Por que obras maiores? Porque o tempo dele foi reduzido, ele teve pouco tempo de ministério, se eu não me engano foi três anos de ministério que Jesus teve mesmo ali atuando, trabalhando, e nós temos muito mais tempo, nós que ainda estamos aqui, né? Vamos ver um outro detalhe, Jesus não julgou, tanto é que ele fala, não julgueis para não ser julgado. É o maior erro que nós vemos em muitos aí que estão dentro de templos, tá? E até fora também, mas principalmente estão dentro de templos, independente de templos, de casa, tá? Independente de religião, filosofia, tem muitos aí que ainda estão nesse, vamos dizer, nessa era primitiva. Isso aqui é primitivo, tá? Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7 por dia, quer dizer, em todo o tempo. Jesus nos ensinou a ser misericordioso, porque a misericórdia de Deus é o quê? Eterna, dura para sempre. Então não tem fim, tá? Jesus ensinou a perdoar. Jesus provou que a salvação depende de quê? Da índole de cada um, independente da religião. Parábola do bom samaritano. Salvação significa quando nós chegamos à qualificação de perfeição, né? Cada vez a gente vai se consertando, se modelando mais e lutando para chegar à qualificação de perfeito, seres perfeitos, consciências perfeitas. E para isso a gente tem que trabalhar muito, e muito mesmo, constante, e principalmente ensinar a instruir as crianças pequenas. Vocês, seus filhos e seus netos. Eu não posso, porque muitos conhecem o meu testemunho. Tem 2 filhos que já se foram, o Vitor em 2013 e a Vitória em 2015, que na verdade foi ela que veio como uma mensageira para me despertar. Deus enviou ela, onde nasceu o livro, nasceu o projeto. Quem conhece e vê meus outros vídeos, sabe e conhece como que eu e minha esposa conseguimos superar isso tudo, né? E hoje nós estamos aí ajudando outras pessoas a superarem e entenderem claramente que a Terra é uma passagem, por isso que ninguém para aqui, nós um dia também vamos embora através da morte física, que é fato, não tem arrebatamento, não tem nada disso, é arrebatamento do espírito, não é no corpo físico, né? Não tem fim do mundo, o mundo continua, a evolução vai continuar vindo, é a gente que tem que trabalhar em cima dessas crianças que estão chegando aí, né? E ajudar elas.
Jesus não fez acepção de pessoa, é claro. Jesus não fazia, independente de raça, de cor, de país, de cultura, não tem esse negócio, tá? Jesus pregou vida e não morte. Jesus trouxe palavras de vida, não como algumas pessoas fazem, mas graças a Deus isso está acabando, graças a Deus. Muitos pastores estão abrindo a mente, lideranças de outras religiões estão abrindo a mente, inclusive testemunho de Jeová que eu conheço, que pensava, que Jeová vai destruir esse mundo todo. Eu já conheço e tenho amigos meus que já estão mudando a cabeça deles. Já estão... um dia desses, inclusive, eu peguei um panfletinho que o rapaz, ele me fez uma pergunta. Existem pessoas, dois tipos de pessoa. Uma que é motivadora, né, que traz mensagens motivacionais, que tem esperança, e tem aquela que não tem esperança nenhuma, né? Então, ó, esse panfletinho aqui é para o senhor refletir qual que o senhor é. Eu falei, eu sou motivador, eu sou de esperança, né? Aí ele olhou assim para mim, né? E tem um amigo meu, que ele é testemunho de Jeová também, ele está indo para o 3º casamento, pessoal. Mas ele não desistiu não, ele não, vou construir uma família, eu dou um apoio a ele, isso aí, primo, é meu primo, sabe, o nome dele é Steve. Então, quer dizer, a gente tem que ser altruísta, tem que levantar a pessoa, tem que ajudar a pessoa, né? Eu tenho inúmeros casos de pessoas que, graças a Deus, né, um dia estiveram lá embaixo e hoje estão lá em cima, né? E a casa até que nem me procuram mais, mas eu não estou nem preocupado, né, que... Quando todos abandonaram ele, eu estava lá com um amigo para dar a mão e levantar. Mas não importa isso não, o importante é eu cumprir a minha missão. Então hoje está mudando muito isso, né? Muitos líderes, independente de filosofia, religião ou não, livres também, estão trazendo mensagens motivacionais, criando projetos, incentivando as pessoas em todo o tempo, né? Jesus era assim, por isso que ele fala, tem de bom ânimo, né? Jesus trouxe paz, né? E isso nós temos que refletir para o ser humano. Temos que levar paz para os seres humanos, né? É a nossa missão. É o nosso hábito que a gente tem que ter todo dia. Jesus mostrou o amor e não o ódio. O amor em todo tempo, em todos os sentidos, Jesus ele estava mostrando o amor, né? A maior prova disso é que ele nunca fez acepção de ninguém, independente. Era bom, como bom samaritano, ele demonstrou o amor ali. Ele mostrou que o amor não foi a religião dele, o amor que o salvou, né? Jesus era altruísta, não egoísta. Jesus não era apegado às coisas terrenas. Por isso que Jesus fala, não ajunte tesouro na terra. Por quê? Porque quando o espírito deixa o corpo físico, agora eu vou te passar uma mensagem ou uma revelação de uma experiência minha, um testemunho, tá? Muitos conhecem meus testemunhos, e quem leu meu livro, quem já viu os vídeos, sabe que eu tenho experiência fora do corpo lúcido, natural. E é natural, não forço, não faço exercício, nada disso. A única coisa que acontece é que eu dobro o meu joelho e falo direto com o Criador, né? Com a consciência maior de todas. Eu falo com ele e peço que os meus irmãos que estão no mundo invisível, né? É um mundo que a gente não vê, eles nos veem, mas nós não vemos eles. Que na verdade eles estão numa dimensão acima da nossa, estão numa outra dimensão, que costumamos falar quinta dimensão. Então a evolução deles é muito maior. Então eles têm como nos assistir, nos ajudar, como aqui agora, né? As orientações, mensagens, revelações que nós recebemos, que a igreja fala Espírito Santo, na verdade são consciências altamente evoluídas, que nós temos como santas, puras, né, perfeitas, que vêm e nos orientam e nos ajudam nesse sentido. Então, quando eu comento, eu falo com Jesus a respeito disso, né, sobre as coisas terrenas. Então, o que Jesus quis dizer? Eu vou te dar um exemplo. Dentro da minha experiência, quando eu me vi fora do corpo, que eu vi na cama, no trabalho, eu tive essa experiência em 2002, e no início de 2017, eu tive essa experiência em 2002, 2016 e 2017, que eu me vi direitinho saindo e me vi o meu corpo, como eu já botei em alguns vídeos aí, eu tive encontros tanto com amigos que foram para um bom caminho, vamos se dizer, para um paraíso, como também encontrei caminhos que estavam indo para um umbral da vida, um tormento, né? Cada um dá um nome, purgatório, aí cada lugar dá um nome. E eu me encontrei, conversei, tanto com um como com o outro, como a minha própria filha, meu pai, se eu não me engano, meu irmão foi minha esposa que encontrou, minha sobrinha, foi minha sobrinha, né? E teve outros que eu encontrei em lugares ruins, e que conhecia a palavra, mas tinha outras práticas terrenas aqui.
e que esse que eu encontrei, ele não queria sair da Terra, por causa do que? O livre-arbítrio, né? Então, no mundo espiritual existe aquela consciência que vem tentar ajudar ele no mundo invisível. Eu estou te falando agora, é algo que nem todos veem, tá? Que eu vi. Então, no mundo invisível, dentro dessa passagem, porque Jesus fala para não colocar o tesouro na terra, mas tesouro lá, né? Esse amigo meu, né, que foi aqui em vida física, tinha partido, eu me encontrei com ele no mundo espiritual, vamos dizer assim, e ele falou que queria ficar por aqui. Haviam dois com ele, que eu não conhecia. Ele, eu identifiquei, conversei com ele, e pedi que ele procurasse o caminho da luz e que ele teria ajuda, mas ele não queria. Então esses são aqueles que nos atrapalham, nos prejudicam. São aquelas consciências que nós costumamos falar, espíritos, né, que trazem o quê? São obsessores, que trazem a escuridão, que trazem trevas, que trazem perturbação, para prejudicar a nossa vida, ou a vida de alguém aqui na Terra. Por isso que Jesus fala, onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E a Terra é um lugar, vamos dizer, de prova, dificuldade, mas tem momentos bons também, às vezes felizes, mas é um lugar que a gente está aqui para aprender, sabe? É um lugar de tribulação. Aqui tem tanto a luz como tem as trevas também. Já em mundos felizes, superiores, aonde essas consciências estão em lugares maravilhosos, porque ralaram muito aqui, trabalharam muito, ajudaram muita gente, né? E se ajudaram também, cuidaram de si, né? Sempre buscando a perfeição, e só a intenção deles e o andar deles o levaram para esses mundos maravilhosos, mas também tem aqueles mundos ruins, onde muitos desses que partiram não querem ir para esses mundos ruins, mas sendo que lá nesses mundos ruins é uma reciclagem para que ele possa ter uma oportunidade de se melhorar e evoluir e sair daquele estágio ruim. Então por isso que Jesus fala para não ajuntar tesouro na terra. Poucas pessoas entendem disso, porque a palavra é revelada, como eu falei no início. A palavra é revelada a uns, a outros não. As coisas espirituais são para os espirituais. Se não for espiritual, escarnece. Então acontece isso. Então, por exemplo, é aquele pai ou aquela mãe, de repente, terminou o tempo dele, aí o corpo físico parou. Ah, não, eu quero ficar aqui junto da minha filha. Não é filha, é teu irmão. Estava como filho aqui. É claro que existe aquela afinidade, aquele amor como eu tenho pelo Vitor, a Vitória. Né? Isso daí, né? Eu posso dizer que eternamente eu vou levar comigo. E quando reencontrar eles, vai ser a maior felicidade e alegria. Mas quando Jesus fala colocar o coração, por exemplo, eu criei a Vitória mostrando o céu o tempo todo, desde pequenininha. E falando para ela que nós não somos daqui, isso aqui é só uma passagem. Então por isso que eu tive vários encontros, e até hoje eu sonho com ela. A minha esposa já tem dificuldade. Você tem uma ideia, minha esposa, por isso que não é coisa da nossa cabeça. Minha esposa pensa mais do que eu e não consegue sonhar com ela. Ela chega a orar a Deus para pedir para mim sonhar. Para você ter uma ideia, que não é coisa da nossa cabeça, são encontros mesmo, já tem até prova aí, né? Já está se provando, física quântica, mecânica quântica, né? De vida após morte, né? Reencontros com outras dimensões. Isso daí, o caminho é esse mesmo, e cada vez vai evoluir mais. E tudo vai se esclarecer, cada vez mais vai ficar esclarecedor. E Jesus, ele fala para não colocar o coração. Então Jesus deixou bem claro isso, né? Ele não era apegado às coisas terrenas. O meu reino não é desse mundo. Então ali já deixou bem claro, falou para o rei Herodes, né, se eu não me engano. O meu reino não é desse mundo. Bem, vamos lá ver um outro detalhe. Jesus não se envolveu com política. Jesus não se envolveu com política. Ah, então é proibido o religioso ou não se envolver com política? Não, não é proibido, mas se ele tem uma função de levar, por exemplo, eu tenho uma função ministerial, de levar uma mensagem de vida, de levar uma mensagem de paz, de levar uma mensagem de amor. Então essa mensagem que eu tenho que levar em todo tempo, né, para que essas pessoas possam crescer, possam melhorar-se, possam evoluir, né, possam se ajuntar cada vez mais, né, como eu recebi numa internauta ontem uma mensagem, que ela acompanha os vídeos, às vezes põe a família para assistir, os filhos para lá, olha o que o pastor está falando, né, para você estudar, para você se melhorar, para você crescer. Então o que acontece? Se envolver com a política não há problema, mas nós que temos uma função de se envolver com a sociedade no sentido motivador, esclarecedor do que é isso daqui, o que nós estamos fazendo aqui, né, para mostrar bem claro que somos consciências, que para outros são chamados seres de luz, em corpos físicos,
Estamos aqui para viver experiências, não para matar, roubar e nem para se suicidar e etc., mas para procurar melhorar-se dia após dia. Se envolver com a política, isso pode atrapalhar o nosso lado. Aí, por exemplo, eu que gravo vídeos e isso e aquilo, já não vou ter mais tempo. E muitas mensagens que eu recebo quase todos os dias praticamente, chega a mensagem para mim, tudo que é lugar. Inclusive, se eu não responder a tua mensagem, meu amado e minha amada, é que terminou o tempo. Partiu. O Douglas partiu, ou o pastor Douglas partiu, tá bom? É isso aí, cada um tem um tempo aqui, com um propósito, né? E o que acontece é isso. Então, nós que estamos aqui, se envolver com política, eu, no meu caso, e outras lideranças, que têm a missão de ajudar espiritualmente as consciências que estão aqui na Terra, né, os nossos amigos, nossos irmãos, nossa família, independente se é um presidiário ou não, né? Independente de quem seja, a cor, raça, né? A nossa missão aqui é de ajudar, incentivar eles a continuarem lutando, a ter esperança e a melhorar-se cada vez mais, a cuidar dos filhos, né? A fazer com que os filhos sejam alguém amanhã no futuro que eles vão embora. Se nós se envolvermos com a política, acabou. Então Jesus, ele já sabia disso, que ele falou, opa, estou fora de política. Porque é assim de político atrás de Jesus, ó. Porque ele já tinha uma multidão atrás dele. Se ele falasse, ó, vota no fulano de tal. Tá me entendendo? Muita gente ia votar. Sabe o que ele falou? Então ele não se envolveu. Vamos lá. Diretamente, né? Que houve alguns sacerdotes que se envolveram, mas indiretamente. Não diretamente. Eles ungiam, né? A gente observa lá, ungiam aqueles que, segundo os pensamentos deles, eram os homens, né? Que iriam governar em nome de Deus e ajudar o povo e tal. Vamos lá, mas não é para se envolver, liderança assim, Jesus não se envolveu. Entre outras observe na vida que Jesus, porque Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu sou o exemplo, ele é o exemplo. Isso que acabei de ler, entre outras observações na Bíblia, existem inúmeras observações, tá? Jesus era íntegro, reto e temente a Deus. Jesus chama Deus de Pai, sinal que temos um Pai. Pai nosso que estás nos céus. Sinal que nós temos uma consciência maior do que Jesus, né? Jesus chama Deus de Pai. Um outro detalhe que quando falam para Jesus, dizem que o Senhor é bom. O Senhor é bom, mestre? Bom não, bom só tem um, que é o Pai. Então Jesus ali deixou claro que existe o Pai e se colocou abaixo do Pai, abaixo da consciência do Criador, né, do ser maior. Então, existem outras observações. Eu trouxe só algumas em 37 minutos, mais ou menos, né, já estou terminando. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. São pequenos detalhes e existe muito mais que se você começar a orar e pedir Criador, né, Senhor, Deus Todo-Poderoso, né, Criador dos céus e do universo, né? Aí cada um tem a sua intimidade, sua particularidade com o Criador. Entra no seu quarto, como Jesus fala em Mateus 6,6, Mateus 6,6. Entra no seu quarto em particular e conversa com ele. E ali você vai ter uma experiência tremenda. Eu já orientei isso, várias pessoas, tem pessoas que estão tendo experiência. Então eu queria agradecer, graças a Deus, muita gente já está mudando de consciência, muita gente já está livre, muitas pessoas estão libertas, e eu queria só compartilhar um pedacinho de uma experiência. Vai dar para compartilhar? Ô Pai, deixa eu compartilhar só esse pedacinho de experiência. Ô Criador, só um pedacinho. Bem, pessoal, ontem eu tive uma experiência maravilhosa, que a última que eu tive assim foi em 2016, né, fortíssima, né, como foi lugar todo iluminado, né, que muitos chamam de nosso lar, outros chamam de moradas celestiais, colônias, né, espirituais, mas eu sabia que não era aqui, numa outra dimensão, um lugar maravilhoso, e eu sentia que era a minha verdadeira casa, o meu verdadeiro lar. E lá fui muito bem recebido, né, conversei com um ser de luz lá, e ele falou que eu alcancei o meu estágio maior, que era a liberdade, que eu estava livre, né, alcancei o estágio maior. Né, a liberdade que eu entendi, né, dentro de uma consciência, a mensagem de Cristo, e que o meu trabalho tem sido válido, né, que tenho ajudado. Aí hoje tive outra experiência antes de vir para cá também. Cheguei do trabalho, aí dobrei meu joelho, orei como sempre oro e falei, Senhor, se tem alguma coisa
para falar comigo, me mostra. E ali eu tive uma outra experiência, que me mostrou o quanto, né, eles se agradam. Isso é para todos aqueles que praticam isso, tá? Qualquer liderança que pratica o bem, tá? O amor. O quanto eles se agradam daqueles que estão na terra plantando o amor em todo o tempo expandindo o amor, independente se é através de palestra, projetos, né? Mas está em todo o tempo confrontando situações, tipo pessoas que tentam te desmotivar, pessoas que tentam te desanimar. Você confrontar aquela situação, porque está muito ruim, está muito difícil, irmão, está ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Tá me entendendo? Nesse sentido, pessoas, o quanto que eles estão satisfeitos em ver a quantidade de seres aqui na Terra que estão se levantando com um propósito e com a mente aberta, com a consciência expandida, né? Com a visão de unidade, de família, independente do credo, independente do que seja, para que lá na frente, no futuro, a gente possa entender o que começou lá no início. Não tinha religião, no início não tinha nada disso. Sabe quando tu vai numa cidade, num lugar onde as pessoas te respeitam, você vai atravessar uma rua, não tem sinal, aí o carro vem e para, aí você atravessa, porque ele te respeita, né? Te dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Outros dão a paz, graça e paz, shalom Adonai, como eu costumo dar aqui, e etc. Mas há o respeito mútuo, e um procura aprender com o outro, por que ele pensa assim? Por que ele acha que aquele que eu pensava que ia ser condenado, ele vai ser salvo? Como hoje eu prego e eu dou palestra e deixo claro que todos serão salvos, né? Então, eu levo essa mensagem. E quando eu levo essa mensagem, por quê? Aí eu vou e explico por quê, ou eu gravo o vídeo. Quantos vídeos eu já gravei aí, né, respondendo algumas pessoas, né? Como acabei de falar algumas coisas que é contra Cristo, que Cristo não pregou isso, não ensinou isso. Então, se a pessoa não faz, não é que ela seja bem um anticristo, mas ela, entre aspas, está sendo contra Cristo, né? Porque ela não está praticando o amor, a paz, o respeito. Então, o que acontece? Eu tive essa experiência e voltei leve, tranquilo, mas quando você entra na terra de novo, no corpo físico, né? Que uns chamam de desdobramento pelo cordão, né? Que uns falam cordão de prata, né? Que a Bíblia fala também, Provérbios fala isso, Salomão, inclusive já mandei esse versículo para um pessoal aí que me pediu. Procura no Google, coloca lá, Provérbios fala cordão de prata, né? O cordão de ouro, negócio assim, que é o cordão que fica ligado entre a consciência e o corpo físico, ou o espírito, né? Outros falam espírito. É que o espírito dá muito sentido de religião, né? Para que lá na frente a religião ela vai aos pouquinhos acabando, para que possamos chegar ao entendimento, possamos aprender uns com os outros sem estar envolvido com a religião. E aí um vai trocar informação com o outro, não vai ter nada de dinheiro. Não, eu tenho um livro lá em casa, toma de presente, ou toma emprestado, aí anota. Eu tenho informação aqui, até mesmo porque lá na frente a evolução vai estar tão grande que não vai precisar nem muito mais de livro, vai ser aplicativos, livros online, isso daí está crescendo cada vez mais. O meu livro mesmo, ele vende muito online. Vende muito online. A maioria baixa também, eu ponho um PDF gratuito. A maioria lê no computador, no tablet, no celular. A maioria lê os livros. Quando eu mando, pô, li teu livro e tal. Leu aonde? São poucos os que compram, mas não tem problema. E no futuro vai ser assim. Tem aplicativo hoje que ele lê o PDF para você. Então lá na frente, né, esse trabalho, esse processo todinho, acontece hoje aqui, está tudo no equilíbrio. Lá na frente vai estar tudo... Opa! Tô aqui, meu amigo. Lá na frente, né? Tô numa montanha. Lá na frente não vai ter mais religião, aí vai prevalecer a paz, o amor vai reinar, uma terra transformada, consciências evoluídas. Cada vez mais, né? Crianças já estão chegando aí, muita criança aí já está. Ontem eu estava conversando com uma avó de uma criança, de um garotinho de 5 anos, né? Da filha dela, e ela está falando o que está acontecendo. Pô, tem que ver o que meu neto fala, Douglas, que isso e tal. Eu expliquei a ela, né? As crianças estão chegando aí, umas que já chegaram, outras estão chegando, né? Ainda vai chegar muito ainda para ajudar a transformar e nós fazermos a nossa parte enquanto nós estamos aqui. Tá bom, pessoal? Meu WhatsApp é 21 986 31 6630.
Vamos lá. Livro entre os... Página no Facebook, Livro entre o Céu e a Terra, Superação, Projeto Vitória, isso tudo são páginas. Projeto Vitória Cristina, Morte Física, que a morte é só física, o corpo físico fica, né, na Terra e o espírito volta, isso é bíblico, isso é fato mesmo, é real. E a outra, A Vida é para Viver, tá? Canal no YouTube, Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante. Obrigado aí, pessoal, um forte abraço e vamos que vamos, até a próxima, se eu ainda estiver por aqui. Forte abraço, Shalom Adonai.